Tudo bem, Zé? Tudo bom? Então vamos lá. Nós temos na segunda parte, Nossa Senhora, Jesus amado. Vamos lá. Segunda parte. Na segunda parte da disciplina, a gente tem. Eu tinha falado sete, né? Deixa eu contar, confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. A gente tem 8 tópicos a serem estudados. Só que desses 8, dois são praticamente juntos. Então, são 8 tópicos que, na verdade, virariam 7, vamos chamar de temas a serem estudados. Então, teoricamente, a gente precisa de 7 semanas, uma semana para cada um, o que, o que dá um pouco mais de tranquilidade em termos de volume de trabalho, porque eu passaria assuntos, eu passaria a disponibilizar assuntos semanalmente e não mais toda a aula, entendeu? E a gente tem 9 semanas de aula contadas a partir da semana que vem. A partir de. Vou colocar só os dias de aula a partir de 19/5, que é a terça-feira, isso aqui. É a próxima terça-feira. Então, teoricamente, a gente tem. Deixa eu ver, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, isso, 9 semanas. Dessas 9, a gente precisaria de 7 delas, ou seja, a gente teria 2 semanas sobrando no próximo, nessa segunda parte. Dessas 2 semanas, uma semana pelo menos é para avaliação. Aí o que eu gostaria que vocês discutissem com a turma é, e essa semana de avaliação poderia ser de 7 e 10 de julho ou 14 e 17 de julho, que seriam as 2 semanas que estão sobrando aqui dessas 9 que nós temos. A gente poderia fazer a avaliação aqui, se a gente começar a segunda parte semana que vem. Ou a gente poderia ainda deixar a semana que vem ainda sem aula para vocês continuarem se concentrando na produção do material da prova. E aí a gente começaria na outra semana, que é 26/5. Hoje, se a gente começar aqui, a gente faria a prova aqui. Se a gente começar aqui, a gente faria a prova aqui. Semana de prova ficaria aqui. Tá mais claro agora? Qual é a proposta? Tá, eu entendi. Então a gente vai ter aula até dia 17 de julho, mesmo com ou sem a avaliação sendo nesse dia? Então, se a gente fizer a avaliação aqui, vocês teriam 2 semanas para entregar a avaliação, certo? E, e aí conclui o curso, em termos do que fazer. E depois, aí a gente só vai ver se alguém, quem ficou de recuperação, se precisa, o que precisa fazer, etc. Se a gente der mais uma semana para fazer essa primeira avaliação agora, aí a semana de avaliação vai obrigatoriamente ser essa, entendeu?
efetivamente, a gente tem uma semana sobrando que a gente pode gastar agora ou gastar lá no fundo. Essa é a tônica da disciplina. Em tese, a disciplina tem 60 horas, o que significa 30 aulas. E aí, como a gente teve 2 semanas de paralisação, né, naquela questão lá aquelas 2 semanas para ver se como é que ia fazer, se ia fazer, se não ia fazer e tal. E a minha disciplina é de terça e sexta, que são os dias que mais teve feriado. Então a gente já ia terminar o curso na primeira semana de julho, dia 3, essa seria a última aula. Então, somando 2 semanas, a gente ainda consegue ajustar dessa forma. Então, eu só queria que vocês vissem, não precisa falar isso agora, óbvio, eu só preciso disso talvez para sexta-feira, porque aí na sexta-feira eu já colocaria ou não material, entendeu? A primeira proposta é 2 semanas para a primeira avaliação, certo? 2 semanas sem aula, porque 2 semanas para avaliação vocês vão ter, porque eu já disse que vocês vão ter até o final da semana que vem para entregar a avaliação, certo? Então seriam 2 semanas sem aula para a primeira avaliação. E aí a segunda parte do conteúdo começaria dia 26/5. Então, isso aqui tá, na verdade, tá. Ah, desculpa. Mas o que é? Como tirei isso? O que é? Eu nunca deboche aqui. Essa seria a primeira proposta. Essa seria isso. A segunda parte, o início, dia 26/5. E aí, a segunda avaliação seria na semana do dia 14/17/7. A segunda proposta seria uma semana sem aula para a primeira avaliação. Então, ou seja, semana que vem a gente já teria aula. A segunda parte, o início ficaria então para o dia 19, que é a semana que vem. E a segunda avaliação o início ficaria 7/7. Vamos colocar assim, ó. Na verdade, o que a gente tem é, efetivamente, 14/7 é o início. E aí aqui vocês teriam 2 semanas de prazo. E aí agora, nesse caso, eu estou falando 2 semanas de prazo para finalizar, e nesse caso, desculpa, que em cima é uma semana. Uma semana de prazo para finalizar. E aqui a gente teria
2 semanas de prazo. Certo? Essas são as possibilidades que a disciplina apresenta hoje. Tá claro isso? Comentários? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu prefiro a proposta 2, já que a gente vai ter mais tempo para fazer depois, porque vai que, como é final de semestre, vai estar todo mundo tendo que fazer a avaliação da matéria de um jeito ou outro. Ter 2 semanas de prazo é mais fácil do que ter uma semana. Mas só tem 11 pessoas aqui Então. aqui na aula. Eu acho que a turma tem. Eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Quem gostaria de comentar alguma coisa? Bom, eu também tenho 2 semanas, um pouquinho mais de tempo. Só para ver se eu entendi, é o Hudson. Então, tipo, Ah, meio que a gente teria uma semana nessa, que teria que entregar no dia 19, e na outra a gente teria duas. não. Então, confundi aqui, Zé. A primeira proposta, você vai ter as 2 semanas para avaliação, vocês vão ter. Você vai ficar, nessa segunda proposta, tem uma semana sem aula. Entendeu? A data de entrega continua sendo final de semana que vem, que é. Peraí, deixa eu ver aqui. 25? 20, vou deixar até domingo, né? 22, não, 24. Foi 25 que eu falei? Foi Isso, 25. 25 do 5. Essa data não muda. A diferença das propostas é que, na primeira proposta, vocês vão ficar as 2 semanas sem aula, certo? Essa semana, e ficaria também a semana que vem sem conteúdo, só dedicado à produção do material de avaliação. A segunda proposta é, a gente fica só essa semana sem aula, a semana que vem a gente já começa a segunda parte, mas vocês ainda vão ter a semana que vem para produzir o vídeo, ou seja, vocês estão acumulando duas coisas aqui. Você está tendo uma semana para produzir o vídeo, mas você já tem tarefa e atividades da segunda, da segunda parte da matéria. A diferença é que nessa segunda proposta vocês vão ter 2 semanas de fato para produzir o vídeo da segunda parte. Enquanto que na primeira proposta vocês vão ter só uma semana, vocês ganham tempo aqui, mas diminui o tempo lá, entendeu? Entendi. As duas têm ganhos e perdas. Legal. Eu acho que a proposta 2, sei lá, por mim, acho que é mais interessante. É uma, Eu também acho que a proposta 2 é melhor. No começo eu tinha confundido, agora eu entendi melhor. Acho que a proposta 2 é mais interessante para mim também. Você quer que a gente vê com a sala, ô Zé? E dá então, algum retorno como? eu acho que vocês têm representante de turma, alguém que Não que eu não saiba. Ah, necessariamente. Fer, mas ela não tá na chamada, eu acho. Eu vejo assim, vocês podem ver entre vocês que estão na sala hoje, quem poderia ficar responsável por levar essas duas propostas para a turma. Vocês têm um grupo de WhatsApp na turma, não tem? Sim. Vocês podem, inclusive, discutir agora no grupo do WhatsApp e me falar. Se É que eu vocês. acho que
tem gente que tá dormindo também agora, entendeu? Porque, por exemplo, a. Como é que chama? A Dani acabou jogando no grupo, falando que tava tendo aula, entendeu? E aí acho que não deve Eu ser. confesso que eu não sei em que parte que eu não fui claro quando eu disse que não teria matéria, mas eu estaria aqui para tirar dúvidas, tanto do Sim, eu entendo. programação quanto dúvidas de cálculo. Eu falei assim, acho que as pessoas entenderam que não vai ter aula, então, enfim. Ah, qualquer forma, me respondendo até sexta-feira, aí na sexta-feira ou eu posto matéria ou não, né? Assim, se vocês, quanto antes vocês decidirem, antes eu consigo começar a me preparar, né? Porque eu vejo que enfim, quanto antes isso for decidido, melhor para todo mundo. Beleza. Bom, vocês estão com alguma dúvida em relação ao processo de avaliação, a tudo que está sendo feito na disciplina, ou dúvidas de conteúdo? Eu estou feita essa primeira parte aqui, agora está com vocês, jogo para vocês, né? Vocês depois me devolvam. Eu só pediria que alguém me mandasse um e-mail, só para confirmar isso aqui. Só para eu deixar lá registrado, tá bom? Beleza. É certo. Em termos de dúvidas, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, eu estou aqui para isso. Oi, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Gislaine, diga. Eu tenho, mas em relação ao semanal dessa semana, eu não sei se o senhor já pode me tirar essa dúvida ou só depois que entregar mesmo. Os exercícios da lista, Isso, que é para entregar hoje? pode perguntar. Eu tento responder da melhor forma possível. Não, é que na verdade eu só queria confirmar os limites de integração, que eu tô com um pouco de dúvida aí. Do, É, qual que é a sessão exer, mesmo? 15. 15.5, exercício 5. 15,5. Ó, eu não vou te responder, óbvio, porque não faz muito sentido, mas eu preciso te ajudar a você responder, tá bom? Tá, obrigada. Ah, é da Gamela? Isso, Isso aí eu preciso regastar no desenho também. Ó, eu vou mostrar para vocês a superfície que ele fala é 4 menos z igual a 4y ao quadrado. Essa aqui é a parte de baixo. Aí ela tem z igual a 4, é a parte de cima. E depois ele tem x igual a 1 e x igual, opa, x igual a menos 1 são as laterais. Certo? certo.
Tá. Então, primeira coisa, que superfície é essa aqui, ó? Como chama essa superfície? Que tipo de superfície é essa? Tipo uma parábola, hein? Então, se a gente olhar no plano, certo? E aí, no caso, eu estou falando do plano YZ. Nesse plano, Y e Z, isso aqui é uma parábola, certo? Certo. Que jeito que é essa parábola? Com curva pra cima? Boca para cima. Não, porque a gente tem que lembrar que ela poderia ser assim, né? Se fosse o contrário. A gente tem sempre que ter certeza do que a gente está fazendo. Eu sei bem que parábola é essa aqui, ó. Essa aqui eu nunca erro. Y igual a x quadrado. Essa aqui eu sei certinho que é assim, né? Aqui o x e aqui o y. Quando vai para outros eixos, eu sempre tomo cuidado de verificar se quem está no lugar certo, entendeu? Aqui, ó, o y está no lugar do x e o z está no lugar do y. Então, essa parábola é assim. Porque ela podia, o que eu estou dizendo é que ela podia ser escrita y igual a 4z quadrado. E nessa configuração, ela seria assim, tá? Esse sentido que eu estou dizendo. Então, é importante ter certeza da figura. Muito bem. Então, eu sei que essa daqui é uma parábola. Agora, eu estou falando de superfície, certo? Se eu estou falando de superfície, essa curva aqui, no R3, ela não é mais essa equação aqui. No R3, ela não é mais uma curva, ela é uma superfície. Que tipo de superfície é essa? É esse, é esse conhecimento que vocês precisam adquirir em cálculo 4. No plano, isso aqui, y é z igual a 4y ao quadrado, é uma curva. E no R3, que tipo de superfície é essa? Como é que chama as superfícies onde eu tenho uma, uma equação que não depende de um dos eixos? Ou seja, para um dos eixos, ela varia livremente. Me preocupa esse silêncio, hein? Me preocupa bastante. De todos, inclusive. Se ninguém sabe responder essa pergunta, me preocupa o quanto vocês estão assimilando de cálculo 4. Ou então eu estou muito ruim de fazer pergunta. Oi, bom dia, professor. Por favor, tem Bom como dia, repetir Miguel. novamente? Tem. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma curva que quando eu vou pro plano, é essa curva. Do jeitinho que ela está aqui, sem tirar nem pôr, sem mexer em nada, ela eu tenho uma equação, desculpa. Tem uma equação que, do jeitinho que ela está escrito, sem zerar ninguém, sem mudar nenhuma variável, só pegando a equação da curva, só pegando a equação e olhando para ela no plano, ela é uma curva. Ela já me dá o gráfico de uma curva, do jeitinho que ela está aqui. Exatamente como ela está aqui. Quando eu olho isso aqui no plano dessas equações, ela é uma curva. Agora, o que acontece
com essa curva quando eu jogo ela para o espaço. Ou seja, quando eu acrescento uma variável da qual ela não depende. Como é que chama esse tipo de curva? Essa curva que está aqui, ela vai vir para cá. Certo? Isso. Só que agora ela depende também de x. Que tipo de curva é essa? Como ela chama? O que acontece com essa curva quando ela varia também em x? Se vocês não entenderam, se vocês não sabem isso, Ah, eu sinto em dizer, vocês não estão sabendo quase nada de cálculo, porque não é possível que vocês não saibam o que acontece com essa curva quando o x varia. essa curva ela pode transitar no eixo X. E vai formar o quê? Hum, Um sólido, no caso? Toda a superfície é um sólido. Que tipo de, qual o nome que esses sólidos recebem? Quando a gente tem uma curva, uma equação que só depende de duas das três variáveis. O que acontece com essa curva aqui, ó? Quando ela varia em x? tipo, ela transita no eixo X. Quando se Vocês varia estão, no eixo X. vocês estão entendendo a pergunta? Ela transita significa o quê? Que a curva ela varia no eixo X. Eu acho que os valores se mantêm, na verdade, os mesmos, de mesmo você andando no eixo X, né? Então ela fica meio com os mesmos valores constantes. Ou seja, o transito que você fala, essa curva aqui, ela vai se arrastando ao longo do x, é isso, Miguel? Isso, exatamente, professor. Isso. Tá, e que tipo de curva isso vai formar quando eu arrastar essa curva para cá, assim, ó? Uma rampa de skate, talvez. Isso. E como é que chama essa curva? Putz, professor, não sei o nome, não. Pois é. Acho que é um paraboloide, eu acho. Isso é um saco. Então, não é um paraboloide. Ela tem um nome específico, gente, pelo amor de Deus. Não me faz passar vergonha, assim. Isso vai pro YouTube, viu? Ó, Seria uma casca, Zé? isso pode se chamar de casca, pode se chamar de calha, pode se chamar do que vocês quiserem. Mas matematicamente ela tem um nome específico. Todas as curvas que têm esse comportamento têm um nome específico. Como é que chamam essas curvas? Ah, não, gente, não é possível. Hã? Ninguém vai saber? Vocês estão fazendo exercício mesmo? Professora, a Pamela respondeu no chat que é casca cilíndrica. Muito bem, até que enfim. Isso aqui é um cilindro. Toda curva desse jeito se chama cilindro, gente, pelo amor de Deus. Isso é fundamental no cálculo 4. Toda curva. Só que esse aqui, como isso aqui é uma parábola, então esse aqui é um cilindro
parabólico. Por causa da parábola. Se eu tivesse uma curva do tipo x quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que curva é essa? É um círculo. Só um Uma momento, esfera? isso aqui, duas variáveis, não pode ser uma esfera, certo? Isso é um círculo. Mas ele é um círculo quando eu olho para o plano. No plano XY, isso aqui é um círculo. E quando eu olho para o espaço? É um volume. A resposta não faz muito sentido, não é um volume. Não é isso. O que isso aqui me dá no espaço? Um cilindro? Que tipo de cilindro? Isso é um cilindro. Esse aqui também é um cilindro. Mas esse aqui é um parabólico porque isso aqui é uma parábola. E esse aqui? Um cilindro reto? Não O sei nome o nome. é circular, já que ele vem Tá, de um círculo, certo? sim. Ele não vem do círculo? Sim. Então ele é um cilindro circular, certo? No plano XY, eu tenho isso aqui, guardado as devidas proporções do círculo. Nossa Senhora. E no espaço, eu tenho o cilindro, que cresce. Agora, se eu tenho isso aqui, isso aqui é equação de quê? Elipse? Uma hipérbole. Essa aqui é uma elipse. A hipérbole, Isso. qual é a diferença da elipse para a hipérbole? Uma é negativa, outra é positiva, o sinal. Isso. Aqui, quando o sinal é menos, aí eu tenho uma hipérbole. Eu acabo fazendo essa confusão. Isso. Isso é normal. Não pode errar sempre. De vez em quando pode. Tá, isso aqui é uma elipse, certo? Vamos imaginar que o A é maior que o B. E se os dois forem iguais, eu tenho um círculo, certo? O círculo é um caso particular da elipse, quando o A e o B são iguais. Se o A for maior que o B, então essa elipse ela é deitada. Assim. Nossa Senhora. Aqui é o A, aqui é o B. E quando eu vou para o espaço? O que eu tenho aqui? Que superfície eu tenho aqui? Um cilindro elíptico? Muito bom. Quem falou que eu não estava olhando? A Ingrid. Bem, cilindro elíptico. Certo? Ou seja, eu venho aqui para o meu espaço e é aquele cilindro lá que estava aqui. Desculpa, aquela elipse que estava aqui, vira esse cilindro elíptico aqui.
Isso é cilindro, certo? Então, voltando agora ao nosso caso aqui. Então, aqui. Então, isso aqui é a parte de baixo do negócio. Beleza? Aqui. A parte de baixo é isso aqui. Agora vamos ver a parte de cima. A parte de cima é isso aqui. Que superfície é essa? Z igual a 4. É uma reta. Não. É um plano. Uma reta não é uma superfície. Isso aqui é É um plano? um plano. Esse plano foi. Esse plano é paralelo a quem? Ao eixo YX, no caso, né? Ao, aos dois eixos, mais especificamente, ele é paralelo ao plano XY, né? Que é esse plano aqui de baixo. E ele está na altura Z igual a 4. Correto? Então me dá esse. Nossa senhora, esse plano aqui, ó. Misericórdia. Peraí que tá difícil de desenhar isso aqui. Parece que não, mas é meio fora de contexto isso. Ó. Estão vendo esse plano aqui? Sim. Esse é o plano Z igual a 4. Certo? Tudo bem ou não? Tudo bem. Aí depois ele ainda tem mais outros dois. Vou pôr esse verde mais escuro. Um plano é esse aqui. X igual a 1. Já que o Z igual a 4 é um plano, x igual a 1 e x igual a menos 1 também são planos, certo? Esse x igual a 1 e os dois, tanto x igual a 1 quanto x igual a menos 1, eles são paralelos a quem? A Z. Mais que isso. Y. Hã? Plano. O plano CY. YZ. Isso. Plano ZY ou plano YZ, só por ordem alfabética. Certo? Então, esses dois caras são paralelos ao plano YZ, que é esse plano aqui, ó. YZ. YZ. Então, ó, vou deixar esse negócio aqui fora de escala, tá? Só para ficar fácil de ver o desenho. Se aqui, ó, o x for igual a 1, então eu tenho esse plano aqui, certo? Tudo bem ou não? Sim. Esse é o plano x igual a 1. Então, ó, se a gente pensar nesse negócio azul como uma calha, o plano x igual a 1 limita a calha aqui. Se tiver caindo alguma coisa aqui, para no x igual a 1. Tudo bem? Agora, quem é esse cara aqui, ó? Aonde está esse plano? A mesma coisa, só que lá atrás. Exato. Esse plano é paralelo a esse plano verde, só que... Opa, já tinha desenhado ali para ele. Aqui, ó. Uhum. Quando eu venho aqui no x igual a menos 1, eu tenho esse outro plano aqui, ó.
Tudo bem? O que significa que essa calha aqui, que está aqui, ela vai até lá. E aí eu tenho a calha aqui. E aí o cilindro continua aqui. Epa, peraí. O cilindro continua aqui. E esse plano 0 a 4, óbvio, continua tampando aqui em cima. Arranquei o microfone do ouvido, mano. Certo? Tudo bem até aí? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Tudo bem. Entenderam a formação do sólido? Sim. Mas, ô Zé, só Ah. acho que assim, que na verdade é a minha dúvida. E aí eu não sei também se foi isso que a Gislane quis dizer. Mas, por exemplo, ele falou que seria uma gamela, né? Seria meio que um quadrado com essa parte oca dentro aí, ou não? Pensa num pedaço de calha, cujo formato da parte de baixo da calha é parabólico, só que ela está tampada, certo? As limitações o seu sólido é isso que está aqui dentro. O seu sólido é limitado embaixo por isso aqui, em cima pelo amarelo, na frente pelo verde escuro, atrás pelo verde claro. Esse é o seu volume. Esse é o seu sólido. É o que está aqui dentro. Sim. O que eu quis dizer é, por exemplo, se a própria superfície dele, né, tipo, quando você vai pegar ele, se ele é essa parte dessa calha mesmo, ou se, né, como esses pontos aí interceptam o do plano X1 com o X4, só se, por exemplo, ele seria, né, um quadrado com essa superfície côncava dentro, entendeu? Por se tratar de uma gamela, que foi que eu cheguei a até dar uma olhada, enfim. Deixa eu ver se eu estou entendendo a sua dúvida. É porque quando você fala em quadrado é que está me tirando um pouco. De que quadrado você está falando? Esse verde aqui? Isso. Então você faria, por exemplo, Mas se... veja, Pode falar, pode falar. a gente não pode esquecer que a gente faz esses desenhos apenas para limitar a superfície. Porque esse plano aqui, ele não é quadrado, ele é infinito. Eu não estou preocupado com essa beirada do plano aqui, porque ele não tem beirada. Eu poderia ter desenhado esse plano aqui, eu poderia ter feito o desenho assim, ó. Eu poderia ter pego o meu X aqui, e eu poderia ter feito o meu desenho do plano, esse meu plano aqui, eu poderia ter feito ele assim, ó. Entendi. Isso não deixa de ser um plano. Perfeito. Não, agora entendi, então. O Obrigadão. problema não é a limitação física do que eu desenho. O problema é a limitação física dele para o sólido. Eu estou preocupado com a parte verde que está aqui, ó. Dentro disso aqui. Beleza. Fora disso aqui, ele é só um plano. O que é preciso entender é que a gamela, ela é, a parte de baixo é essa parte azul, a parte de cima é essa parte laranja, a parte da frente é o verde escuro, a parte de trás é o verde claro. E isso aqui precisa estar muito claro de quem são, porque se eu não consigo entender quem são as funções que limitam a minha gamela, eu não consigo
achar as limitações, eu não consigo achar o. Se for péssimo. Eu não consigo achar as limitações de x, y e z. Perfeito. Agora, ó, qual é a minha variação de z, por exemplo? A variação de z vai ser sempre nesse sentido aqui, certo? A variação de z tem que ir do cilindro até esse plano amarelo. Certo? Em qualquer lugar que eu pegar a variação z, isso se eu fizer integrando primeiro em z. A variação de z é do azul para o amarelo. Aqui no azul, o amarelo. Agora, para o z fazer isso, ixi, essa cor ficou ruim, né? O y vai ter que variar desse ponto até esse ponto. E o x tem que variar daqui, de lá de trás até aqui na frente. E aí, terceiro em x. Essa é a variação que vocês têm que procurar. Já mostrei aqui, ó, o y varia do azul até o amarelo. O z, desculpa. O y varia lá de trás, a variação de y tem que ser aqui. Para o z variar do azul até o amarelo, até o laranja aqui, o y tem que variar desse ponto aqui, ó, até esse ponto. Como é que eu acho esses valores? Alguém sabe me dizer? Os Ó, limites em Y, você fala? Substitui o Z os limites de y, como é que eu acho? Então, eu substituí o Z4 na equação. Eu isolei o Y e substituí. E eu achei mais ou menos um. Isso. Porque o que você tem é isso aqui, tá vendo? Esse é o cilindro parabólico, esse é o plano, e aí você tem essa variação de y. Agora, que pontos são esses? A interseção dessas duas curvas. Quais curvas? Z igual a 4y ao quadrado e z igual a 4, que é essa reta aqui. Então, esse negócio aqui, quando eu olho de frente aqui, ó, é isso aqui que eu vejo. Essa é a minha vista. Por isso que a variação de z está aqui. Dessa curva nessa. E a variação de y daqui até aqui. Tá claro isso? Sim. Agora sim. Gislaine? Ficou bom? Obrigada. Professor, Oi. esse teto, o teto, tipo, a parte de cima, o plano Z igual a 4, seria um quadrado, então, se for pensar. Eu não sei se o formato dele vai ser um quadrado, porque essa figura, primeiro que ela está fora de escala. Mas no plano XY,
certamente é um retângulo. Agora, eu não sei se os lados desse retângulo vão ser iguais. Mas eu acho que sim. Mas eu não quero dar spoiler. Quando você fala em quadrado, Fernando, você fala por conta Por- desse lado Porque ser o Y. Oi? esse. Você fala quadrado no sentido mesmo, dos lados serem iguais, é isso? Sim, o plano amarelo ali, tipo, na figura seria um Sim. quadrado. A resposta é sim. Ele tem o formato dele é quadrado. Beleza, professor, entendi, então. Mais dúvidas? Senhores, senhoras, senhoritas? Ninguém tem mais dúvida? Eita, nós. Bom, já que ninguém tem dúvida. Tranquilão, Zé. Obrigado. Com relação ao vídeo, a Bárbara tinha me perguntado, não sei se ela está na aula hoje, não, se poderiam fazer slide com voz. Você pode fazer o que você quiser. Eu não restringia a nenhum modelo, tá? Eu dei alguns exemplos e eu coloquei lá a nossa sala de aula. Peraí. Aqui. Na nossa sala de aula, eu deixei alguns softwares e vídeos para vocês usarem do jeito que vocês quiserem. Esses dois em particular, eu deixei porque eles dão umas dicas boas para quem tiver com interesse em fazer coisas gravando no papel, tá? Mas você não é obrigado a usar nada disso e nem fazer desse jeito. Eu só acho um pouco complicado no cálculo, os slides na questão do desenvolvimento do exemplo. Mas é porque eu acho complicado. Agora, não me oponho a fazer, não. Tá? E aqui eu coloquei um roteiro que eu acho importante vocês prestarem bastante atenção nisso, justamente porque nos vídeos que a gente fez no ano passado, algumas coisas ficaram. A gente percebia que estava, vamos dizer assim, mal planejado. Então, é importante vocês observarem esse passo a passo aqui no sentido de planejar bem antes de gravar, tá? Firmeza? Alguma dúvida? Mais? Acho que não, professor. Então tá. Então,
Beleza? Chega por hoje? Beleza, falou, Zé. Abraço. Falou, Zé. Até mais, gente. Professor, eu mandei no grupo Sim. da sala pra ver o que o pessoal acha das duas propostas. Aí eu mando um e-mail pro senhor pra te falar o que o pessoal achou, tá bom? Tá, o pessoal não respondeu ainda. Não, Estão respondendo. Tá bom. tá bom, Depois você só me manda um e-mail, então. tá bom. Até mais, Gislaine. Desculpa. Até mais, Dani. Até mais, professor. Tchau, tchau. Tchau.